Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 28 de março de 2020 e vamos dar andamento às nossas aulas para compensar essa nossa ausência presencial por causa da crise do coronavírus, tá? A disciplina é Metodologia de Ensino e é a aula do calendário dia 23 de março, tá? Nós damos uma aula defasada do calendário por causa daquela primeira semana de aula que a gente teve aquelas atividades especiais. Então, esse material vai corresponder, apesar de estar no calendário para o dia 23 de março, ele vai corresponder, na real, à aula que vocês teriam no dia 30 de março, tá bom? Próxima segunda-feira. O tema da aula seria o que é ensinar, eu vou estar falando isso, mas vou estar terminando um pouquinho a aula anterior, que falava sobre aprendizagem, e eu vou estar falando um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Esse material não está na nossa lista de referências, é alguma coisa que eu estou trazendo a mais, que de alguma maneira enriquece o material que a gente comentou a semana passada, e eu vou estar passando esse material por e-mail para vocês, tá bom? Vamos lá. Esse material perde um pouco de qualidade aqui na fonte, mas o slide o slide ele é perfeito, tá? Mas eu vou estar mandando esse arquivo em PDF para vocês depois aqui. Então vamos lá. O que são estilos de aprendizagem, né? Basicamente a ideia é que cada um de nós aprende de maneira diferente, tá? Algumas pessoas aprendem de olhar, outras aprendem fazendo, outras pessoas, por sua vez, elas aprendem ouvindo, pensando a respeito, e dessa maneira elas vão aprendendo. Então, cada um de nós, e ao final, no último slide, eu vou estar passando um testinho para vocês, vou estar mandando para vocês, na verdade, um testinho para vocês se autoavaliarem, para vocês descobrirem qual é o seu estilo de aprendizagem, tá? Então, cada um de nós tem uma maneira que é predominante como a gente aprende. Se a gente pensar um pouco no Weber, esses estilos, né, observação, audição e ação, eles são tipos ideais. Na prática, a gente aprende um pouquinho de cada coisa. O que eu estou querendo falar é que os estudiosos levantam que, individualmente, é comum encontrar as pessoas com características específicas que facilitam aprender de uma determinada maneira e não de outra. Então, sabendo disso, resta ao professor tentar identificar em cada aluno o jeito que eles aprendem para tentar dosar a maneira como cada professor ensina, tá bom? Então, diante desses estilos, cada um desses estilos assimila os conteúdos de maneira diferente, propõe soluções de maneira diferente e conclui de maneira diferente. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é de conhecer esses estilos para nos prepararmos enquanto professores para lidar com essa população. Tá? Bom, o que cabe para nós como professor é conhecer cada aluno. Obviamente, numa turma pequena, 10 pessoas, talvez fique mais fácil, mas numa turma de 30 pessoas, 40 pessoas, talvez fique impossível de acontecer isso na prática. Mas o que é fundamental é que, sabendo que pessoas aprendem de maneira diferente, durante a nossa explicação nós vamos ter de dosar um pouquinho de cada estilo para permitir o aprendizado de cada uma das pessoas. Tá? Em outras maneiras, o ideal seria a gente ofertar o conteúdo que a gente passa para os alunos customizado, personalizado, conforme a característica de aprendizado de cada um desses alunos. Como isso aí não é muito prático, o que nos resta é conhecer as técnicas e utilizar no nosso processo de ensino um pouquinho de cada uma, dosá-las de maneira adequada para que cada um dos alunos, para que facilite o aprendizado de cada um dos alunos. Tá? Então, esses 4 autores, Fernald, Keller, Orton e Gillingham, eles que criaram o método VAK. A tradução em português seria VAC, que é o método visual, auditivo e sinestésico. Ou seja, aquela pessoa que aprende, basicamente, a aprendizagem ela ocorreria por meio dos sentidos, e algumas pessoas têm o sentido da visão mais apurado,
outros o da audição mais apurado e outros o tátil, né, o de fazer as coisas mais apurado. Tá? E como eu havia já falado na prática a gente tem um pouquinho de cada coisa, mas obviamente daqui a pouco eu vou falar como é que eu me autoavalio, então eu sei que eu aprendo mais de uma forma do que de outra. Então isso me ajuda a saber na maneira que eu aprendo, eu organizo melhor a maneira como eu estudo. Então é interessante não apenas o professor conhecer os alunos, mas também os próprios alunos se conhecerem, tá? Para eles saberem como é que fica mais fácil deles aprenderem, tá? Isso é uma ferramenta importante que vai fazer diferença em toda a vida do aluno. Quais são os estilos, basicamente? Vou falar um pouquinho de cada um deles, daqui a pouco vou entrar em detalhe, um pouquinho de detalhe em cada um dos estilos, tá? Então, basicamente, o que é o estilo visual? Está relacionado à facilidade que você tem em conhecer, interpretar e diferenciar a partir dos estímulos que você recebe por meio da visão. Tá? Então, é muito comum você ver pessoas que só de ficar olhando eles conseguem aprender as coisas. Tá? E a partir do olhar, e quem tem esse sentido muito ampliado, ele consegue enxergar muito ao seu redor. Então, por exemplo, se você for pensar um antropólogo com um estilo de aprendizagem, um perfil de aprendizagem visual, ele é uma pessoa que, de maneira quase natural, vamos dizer assim, é complicado usar esse termo natural nas ciências humanas, mas ele vai conseguir capturar algumas coisas mais rapidamente do que outros. Tá? Então ele consegue, é uma pessoa que tem algumas características, né, ainda que tipo ideais, eu vou estar comentando daqui a pouco, mas é aquela pessoa que tem a sensibilidade suficiente para aprender pelo desenho, pelo rabisco, por um símbolo, e a partir daí ir desenvolvendo o aprendizado a respeito do tema e desenvolver e capturar conceitos a partir da sua visão, do que ele absorve pela visão. Tá? O estilo auditivo é aquele capaz de aprender facilmente ouvindo. Então, quem é professor já sabe disso. Tem alunos que conseguem ficar prestando atenção em você durante muito tempo e você percebe que eles não perdem atenção, enquanto outros, o pensamento vai para outro lugar. Então, só dessa maneira você já consegue capturar os auditivos. Tá? Eles conseguem juntar pedaços, armazenar de maneira adequada na memória esses pedaços e criar os conceitos na medida que ele vai ouvindo. Já o visual, por exemplo, ele precisa talvez fazer um desenho, porque nesse desenho ele junta um conceito A com um conceito B, ele consegue entender o todo. O auditivo ele já é capaz, por exemplo, de juntar mentalmente o conceito A, o conceito B, e aí faz uma associação entre eles. Tá? O sinestésico, o estilo sinestésico, se você lembrar da cinemática, o sinestésico está relacionado a movimento, né? Então, aquela pessoa que gosta de meter a mão na massa, tá? Ele quer aprender fazendo, tá? E aí a importância, se você descobre, por exemplo, não é o nosso caso, que a gente dá aula no ensino, no médio, ensino, vocês também vão dar aula no ensino fundamental, mas basicamente o ensino médio e quem for dar aula em faculdade de ensino superior, vocês vão detectar, principalmente quem tiver experiência em dar aula para criança, como é bom brincar. Então, brincar você consegue ensinar muitas coisas. As crianças aprendem, melhor dizendo, brincando. Então, se o professor tiver uma boa formação, brinquedoteca, etc. e tal, vai ter bastante sucesso com a criançada. Se ele identificar aqueles que aprendem de maneira lúdica, de maneira de movimento, de maneira de estar fazendo as coisas. Tá? Agora vamos ver cada um deles de maneira mais detalhada. Tá? Então o visual é aquele cara que ele gosta de olhar demonstrações. Então, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa desse tipo. Tá? Eu consigo ver, imaginar coisas além do que eu estou vendo. Tá? Eu me concentro bem diante da cena que eu estou vendo, tá? Mas eu não, muitas vezes eu guardo bem, né? Eu lembro, às vezes, por exemplo, eu irrito as pessoas quando eu conto algum filme, porque eu lembro muito dos detalhes, porque eu
Eu vi cada cena, um detalhe que acontece aqui, um detalhe que acontece acolá, enfim. A imagem é algo que me facilita muito, aguça a minha memória. Tá? Eu consigo perceber pequenas nuances no ambiente. Então, isso é assim que eu aprendo. Então, quando eu leio algum texto muito complexo, eu pego esse texto e quebro ele. Nós vamos estar falando isso daqui a pouco, a importância de quebrar, de organizar melhor, e tento fazer algum esquema visual onde eu conecte uma coisa à outra, tá? Porque isso acaba organizando o meu pensamento. Como consequência, para eu poder enxergar as coisas, eu tenho que ser muito organizadinho. Então eu gosto das coisas nos seus devidos lugares, eu gosto das coisas limpas, das coisas bonitas, bem organizadas, tá? E, em contrapartida, a pessoa do estilo visual de aprendizagem, ele é o que fala pouco, tá? Se fala, ele tenta falar rapidamente e encerrar o assunto, tá? É impaciente com explicações muito longas, tá? Aí quando vai falar, acaba tropeçando, o pensamento está na frente da palavra, acaba gerando pequenas confusões, tá? Então isso é a maneira como eu me enxergo e eu acho que eu me encaixo bem nesse estilo aí. Eu aprendo olhando para as coisas, o meu pensamento ele consegue visualizar situações a partir do que eu estou vendo, eu consigo criar desenhos, criar quadros ilustrativos que organizam minha maneira de memorizar as coisas, né? Eu memorizo, quando eu falo memorizar, eu aprendo a partir do momento que eu olho e começo a enxergar as conexões de maneira visual. Então, eu gosto de fazer quadros, tá? Quadros ajudam o meu aprendizado, tá? Se você for falar uma explicação muito longa, eu perco o foco. Meu pensamento já desvia. Então, talvez para essas pessoas, imagem e talvez ser mais sintético. Já o auditivo é o contrário. É aquela pessoa que gosta de longas explicações. Aquele que pensa falando com ele mesmo. Tá? Ele move os lábios quando lê. Então tem pessoa que está lendo, ele está mexendo a boca assim. Ela é uma pessoa auditiva, ela está falando e está aprendendo. Tá? Tem muita facilidade para lembrar nomes e capaz de reter em sua memória a partir da entrada por meio do ouvido. O input, a audição, permite que ele guarde as coisas. Tá? Como ele não é uma pessoa muito visual, segundo as autoras, os autores desse texto, ele não é muito craque em estar bem alinhado, estar bem roupa combinando, mas ele tem explicações boas. Essa calça tem a ver com essa camisa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, é aquela pessoa que gosta de ouvir, mas gosta mais de falar. Tá? Talvez você dê uma explicação muito longa para uma pessoa dessa, ela de alguma maneira ela vai cortar você, que ela também quer ser ouvida. Então, é muito comum você encontrar alunos desse tipo. Tá? O cuidado, né? A gente não tem um detector que fala fulano é assim, fulano é assado. Então, considere que todos podem aprender de determinada forma, porém alguns têm alguma capacidade de aprender de maneira um pouquinho diferente dos outros, então você só precisa dosar. Então, da mesma forma que durante a aula é importante fazer um desenho para permitir que os visuais aprendam, da mesma maneira é bom dar uma explicação um pouco mais robusta para que os auditivos também consigam aprender. Tá? Terceiro tipo é o sinestésico. É o cara que gosta de pôr a mão na massa. Tá? Ele gosta de experimentar, ele gosta de estar no meio do tumulto, ele gosta de utilizar as ferramentas e fazer as coisas. Então, é muito comum, a gente tem na nossa cabeça a ideia que um mecânico, um eletricista, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, é aquele cara que aprende assim porque ele está acostumado a fazer as coisas, né? Então, se você vê, é muito comum esse tipo de profissional, eles começam o dia todo organizadinho, todo limpo, todo bonito, mas no passar do dia eles vão se desorganizando, porque eles vão fazendo as coisas, vão se envolver nas atividades e acabam bagunçando a aparência, né? Então, essas pessoas, elas, segundo os autores, tendem a ser impulsivos, por quê? Tem que fazer. Em vez de ficar
vendo e ouvindo, eles vão lá e resolvem as coisas, tá? Eles não são muito, com relação ainda à aparência, eles não estão muito preocupados com a estética, eles estão mais preocupados com o conforto, se aquela roupa o ajuda a executar aquela atividade, se ela está justa de maneira adequada, etc. e tal. Tá? Obviamente, pessoas agitadas não são bons ouvintes. Tá? Aquela pessoa que gosta de falar gosta de mexer as mãos, explicar enquanto fala, né? Porém, ele perde um pouco de interesse em histórias muito longas, em grandes discursos, etc. Tá? Então, sendo uma classe assim e você dando uma disciplina talvez muito teórica, como é que cria movimento? Então, a solução que eu encontrei foi tentar trazer exemplos da vida real para atender essas pessoas. Então, a vida real é como se fosse um movimento, a prática para essas pessoas. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte, grosso modo, tente entender a maneira como são os seus alunos. Tá? 2, dada a impossibilidade de você conhecer todos os alunos de maneira precisa, tente aplicar, enquanto você estiver ensinando, um pouco desses 3 estilos de aprendizagem para facilitar a aprendizagem dos seus alunos. Então, tem hora que você vai ter que fazer um desenho, um quadro, mostrar uma fotografia, alguma coisa assim, para facilitar a memorização e o aprendizado dos alunos que são visuais. Você vai ter que dar uma explicação organizada, verbalmente bem elaborada para os alunos que são auditivos. E você precisará, obviamente, ou dar aulas práticas ou criar situações que simule a prática no ambiente acadêmico para facilitar a vida do estudante que aprende pondo a mão na massa, que é o aluno sinestésico. Tá? Não vai dar para vocês verem aí, já expliquei, eu não sei configurar adequadamente aqui o OBS para, não sei nem se consegue, para ficar mais clara, não mais nítida as palavrinhas, mas esse é um questionário que vai detectar os estilos. Então, por exemplo, a primeira pergunta é, como você gostaria de estar aprendendo, conhecendo o seu estilo? Fazendo o teste, ouvindo ou fazendo alguma coisa prática. Então, se você responder A, B, C, você vai saber. Se você responder nas questões a maioria A, você é um tipo visual. Se você responder a maioria das questões tipo B, você é um tipo auditivo. E se você responder a maioria do tipo C, você é um tipo sinestésico. Então, esse material eu vou estar mandando aí para vocês. Estou mandando por e-mail. Depois, quem tiver interesse, faça sua própria avaliação. Beleza? Então, resumindo, sumarizando essa parte, tente conhecer os alunos, tente conhecer os estilos, tá? E aplique um pouco de cada um na matéria que você está passando aos seus alunos, tá bom? Então, só vou dar um break suave aqui para mudar para outro slide e já retorno. Bom, a partir de agora eu volto à sequência normal do curso e estamos entrando no capítulo 3, o que é ensinar do texto do Bordenave, tá bom? Então, o capítulo anterior, a ideia era a gente falar sobre o aprendizado, hoje nós vamos falar sobre a questão do ensino. Tá? Então, basicamente, né, isso é muito importante para a gente, enquanto professor, ter ciência, é que o ensino não é a essência da educação. Tá? O importante não é o que eu passo, mas é se de fato o aluno aprendeu. Tá? Eu já comentei, muitas vezes a gente dá uma aula, a gente fica satisfeito com a aula que a gente deu, com os exemplos que a gente deu, com a atenção que o aluno nos retorna, enfim, com o envolvimento da classe. Então a gente sai da escola com a sensação de que, puxa, hoje eu dei uma aula e tanto, né? Mas a gente não sabe se é verdadeiro. A gente só vai saber se é verdadeiro se de fato os alunos aprenderam. Tá?
E como ninguém pode aprender por outro, eu não sei se aquela sensação que eu tive com relação ao que eu passei coincide com o que os alunos de fato aprenderam. Porque apenas parte do que a gente ensina é aprendido, tá? Alguns autores usam o termo de balanço educacional. O balanço educacional seria o que sobra no aluno a partir aquela montanha aquele monte de, de ensinamentos que você passou, de conteúdo que você passou. Outros falam na ideia de resíduo. Eu gosto mais desse termo resíduo, né? Então, eu passei do 100% que eu passei para vocês, qual é o resíduo? O que vocês retiveram e é o que vocês vão levar daquela aula? O que de fato vocês aprenderam, tá? Então, algumas questões para a gente refletir. Primeiro, por que não há correspondência perfeita entre o que se ensina e o que se aprende? Tá? Nossa, eu dei aquela aula, hein? Mas os alunos não aprenderam 100%. Não há sequer uma correlação perfeita entre o esforço docente e o aproveitamento do aluno. Puxa, olha, eu me matei para dar aquela aula, etc. e tal, mas de fato os alunos aprenderam, apesar de todo aquele seu esforço? Tá? E por fim, uma reflexão para nós professores, né? Para vocês futuros professores, em geral é comum nas rodas de conversa a gente colocar o problema no aluno. O aluno não presta atenção, não se dedica, só quer o canudo, só quer o diploma, enfim, né? Então a questão é por que a falha em aprender é mais atribuída ao aluno do que ao professor? Tá? Pelo menos entre nós. Tá? Talvez nas nossas reflexões mais íntimas a gente pode pensar que, olha, na verdade eu tenho uma parte da culpa, enfim. Então, em vez de a gente pensar em culpado, eu acho que vale a pena a gente pensar na ideia de que, puxa, o que precisa ser feito para que eu melhore o meu ensino e o que pode ser feito para que o aluno melhore seu aprendizado. Mas isso são só questões que eu deixo aqui para a gente refletir. Tá? Questões que o texto nos permite colocar e eu trazer direto do texto para cá. Então, essa é a ideia do capítulo. Então, vamos pensar em ensinar, mas tendo isso em mente. Bom, pontos chaves. 3 pontos chaves, tá? O aluno, o assunto, e aqui eu escondi, aqui é o próprio professor, tá? Então, primeiro ponto-chave do ensinar. Aluno. Motivação do aluno. Então, nós comentamos em jornadas anteriores que se o aprendizado não fazer sentido para o aluno, ele vai ter baixa motivação. Então, se aquela disciplina não faz sentido na existência dele, ele certamente não vai se dedicar mesmo, porque a disciplina não faz sentido para ele. Então, diante de uma situação dessa, o que cabe a mim, professor, é fazer para tentar motivá-lo a respeito. Então, sabendo que o aluno tem essa peculiaridade, eu, professor, eu posso tentar fazer alguma coisa. Em alguns casos, o aluno, para ele compreender aquela disciplina, ele tem que ter alguns conhecimentos prévios. Então, se etapas anteriores da disciplina, ou da base do aluno, ele não aprendeu aqueles conceitos-chave para aquela disciplina, ele vai ter dificuldade de aprender. Tá? Outro ponto importante com relação ao aluno é a relação com o professor. Da mesma forma que quando a gente fala em professor, nós vamos ter a relação com o aluno. Tentando já juntar essas duas coisas, da mesma forma que tem matérias que eu gosto e matérias que eu não gosto, então isso é importante você ter em mente. Eu lembro que no ensino fundamental eu não gostava de matemática nem de português. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, eu descobri que eu adorava matemática. Então tem coisas que a gente não sabe que a gente gosta. Tá? E o gosto pode mudar com o tempo. E o mesmo serve à língua portuguesa. Era uma disciplina difícil para mim. Tá? Eu lembro que eu precisei das duas disciplinas do tal do aluno do professor particular. Isso na quinta, na sexta série, do ensino fundamental, antigo primeiro grau, no milênio passado.
Então, eu não sei explicar para vocês, mas a sensação que eu tenho é que tem algumas classes que casam melhor com o professor e outras nem tanto, tá? Isso não tem uma explicação muito... Eu não consegui perceber explicação muito lógica, tá? Na verdade, eu não sei porque algumas salas se dão melhores com o meu estilo de dar aula, por exemplo, do que outras, tá? Então, isso, acho que eu ainda preciso dar muitos anos, muitas décadas de aula ainda, para tentar compreender um pouco esse processo, tá? Lembre que, se você já se apaixonou, você não vai encontrar um motivo muitas vezes racional, porque você gosta da pessoa A e não da pessoa B. Então, talvez essa questão da relação com o professor, talvez seja alguma coisa não racional, mas eu não tenho uma explicação baseada na minha experiência que possa contribuir com vocês. Mas o fato é que algumas classes se dão melhor, professor, alguns alunos se dão melhor, outros não, tá? Como cada ser é diferente na sua individualidade, o meu estilo pode se dar bem com alguns ou entrar em choque com outros, tá? Todas essas variáveis, motivação, conhecimento prévio, relação com o professor, acaba mexendo com a atitude do estudante diante da disciplina. Então, isso pode motivá-lo, mas, pô, aquele professor bacana, matéria que eu gosto, eu já sei e tem um propósito essa disciplina para mim. Nossa, isso vai bem. Agora, se não tem propósito, acha o papo do professor ruim, não gosta da disciplina e não entende nada do que está acontecendo, a chance de ter sucesso nesse processo aí vai ser baixo. Segundo ponto-chave é o assunto. Então, qual é a estrutura? Como é que você organiza, nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, como é que você organiza o conteúdo, como é que você conecta com eles, faz sentido isso para os alunos, como se relacionam, como o saber ele vai crescendo. Então, dependendo da matéria, ela é mais estruturada, dependendo da disciplina, ela é menos estruturada. Isso pode facilitar ou dificultar a vida dos alunos e até do professor na hora de ministrar aula. Então, o assunto ele é um ponto-chave. Tá? Uma coisa que a gente lembra, eu não consigo falar assunto chato. O que eu consigo falar é que aquele assunto ele pode estar relacionado a alguma motivação do aluno. Tá? Mas o que eu posso falar, quando pensando em ponto chato, o assunto é como ele é organizado e como faz sentido, de maneira estrutural, eu passar isso para o conteúdo para os alunos. Tá? Segunda coisa que o tema demanda do professor muita atenção é como eu vou passar aquele conteúdo, ou seja, os tipos de aprendizagem recorridos. Tá? E aqui eu até coloquei uma observação, eu não estou falando que o tema é difícil ou fácil de ser passado ou ser aprendido. O que eu estou falando é quais são as técnicas que eu vou usar para poder passar aquele conteúdo para as pessoas. Vou ter de hiperfragmentar, vou ter de dar a noção do todo. Então, depende muito do conteúdo e, obviamente, do professor e do aluno, como o professor, diante daquele assunto, conhecendo suas possibilidades e limitações, como ele lida com aquilo e como ele conhece na classe, como é que ele lida com a temática que ele vai passar. E ainda com relação ao assunto e organização, a ordem de apresentação. Então, por exemplo, é muito comum, quando eu leio algum texto, quando eu estudo algum texto, eu como é que falo? Eu reescrevo o texto, ou seja, eu pego a sequência do texto e na minha cabeça faz mais sentido eu falar do A depois do B, do D antes do A. Muitas vezes a ordem que o autor coloca não é a melhor ordem para mim aprender. Então, enquanto professor, o que eu faço? E como eu vou ter que explicar aquilo, eu tento sempre colocar numa ordem que aquela ordem eu tenha controle dela, eu saiba explicar de maneira bem explicada, de forma que fique mais fácil para que eu passe a temática para o aluno. Então, a ordem de apresentação é importante porque ela dá segurança ao professor, baseado no que ele de fato sabe, no que realmente ele tem controle da situação. Por outro lado, na cabeça do aluno, talvez aquela ordem do professor não faça muito sentido. Por isso, foi por causa desses slides que eu fiz aquele
aquele breakzinho, e falei sobre os estilos de aprendizagem. Então, é nesse momento que o professor vai ter que, talvez, para aquele mesmo assunto, tentar passar, passar o tema de maneira um pouco visual, um pouco auditiva, um pouco sinestésica, para facilitar a vida de quem está tentando aprender. Tá? E por último, o terceiro ponto-chave, não vai dar para ver aqui que eu estou atrapalhando a imagem aqui, é o professor. Então, primeiro, se o tema tem a ver com uma situação ambiente favorável. Então, por exemplo, a sala é boa, tem recurso visual suficiente, ventilação, refrigeração da sala, temperatura, o local. Tá? Tem professor que gosta de aula de manhã, tem professor que gosta de aula à noite, com licença. Então, tudo isso favorece. Da mesma forma que favorece para o aluno. Só para lembrar, eu vi uma reportagem há muitos anos atrás, da primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha de ouro no vôlei masculino. Então parece que o chefe da delegação ele sabia que o Brasil tinha um estilo, jogava melhor à noite do que cedo, coisas do tipo assim. Então ele conseguiu influenciar, tipo a tabela, para que os jogos do Brasil ficassem naquele horário que fosse mais favorável. Tá? Então, isso faz diferença. Então, adequar o horário, adequar os recursos, o material didático, giz, lousa, iluminação, isso faz sentido. Tá? Uma coisa que não é citado no texto, mas que a gente poderia tentar misturar um pouco entre assunto e professor, é se não a situação, mas se o assunto é estimulador para o professor. Se ele se sente bem dentro daquela matéria, se aquela matéria enriquece ele, se ele consegue aprender com aquilo e aprender cada vez mais para passar de maneira melhor, se ele se satisfaz com aquilo que ele está fazendo. Então, isso é uma coisa interessante. Tá? Ainda com relação ao professor, a capacidade do professor em verbalizar o conteúdo, verbalizar as instruções, como é que ele está passando, como ele não está passando. Então, alguns professores têm um talento enorme de verbalizar, outros têm um pouco mais de dificuldade. Então, eu sabendo da minha facilidade ou não sobre verbalizar, eu tenho de criar as condições para que eu verbalize melhor. Ou fazendo um roteiro escrito, tá? Treinando antes, tá? Propor uma sequência, né? Lembra que a questão da ordem de apresentação? Propõe uma ordem de apresentação, sequencia ela no papel, ó. Quando começou a aula, eu precisei anotar uns recadinhos e colocar aqui para vocês. Então, falei eles, tá? Coloquei no papel, não tenha vergonha, tá? Vai demorar muitos anos para que você dê aula sem precisar usar nada e desde que nada mude. Porque se mudou, você vai precisar aprender novamente, tá? Uma coisa interessante que cabe ao professor também, dar o feedback para os alunos a respeito do progresso. O aluno, você está indo bem, o aluno, você está indo mal. Obviamente, isso é mais fácil ou mais difícil conforme é a relação do professor com sua classe. Tá? E tem professor que sabe dar feedback, tem professor que não sabe dar feedback. Tem pai que sabe dar feedback, tem pai que não sabe, tem chefe que sabe, tem chefe que não sabe. Feedback é uma ciência. É aquela capacidade de você dar as notícias, ao mesmo tempo que você estimula a pessoa a continuar querendo melhorar, ao mesmo tempo que você faz a pessoa reconhecer os pontos que ela está fraquejando, sem que a desmotive. Então, isso é uma ciência, existem cursos específicos para isso. A gente podia até, depois que passar esse furacão, eu me entusiasmei com essa questão da internet, aí, da videoaula, né? Eu acho que eu posso estar trazendo outros temas aí, independente da minha atividade docente. Então, a gente pode estar falando sobre feedback. Então, existem técnicas para isso. Muitas vezes essas técnicas elas são insuficientes, porque demanda determinados comportamentos pessoais que vão além da técnica. Talvez a coragem de você falar, enfim. Por outro lado, vale a pena explicar para o aluno que o feedback não é algo que é contra ele, é algo que é para que ele possa melhorar. Então, ele faria parte do amadurecimento dele se ele tivesse a capacidade de absorver esses impactos e se motivar neles. Mas
é uma ciência, não é todo mundo que sabe fazer. Tá? E eu acabei antecipando lá em cima, lá, atitude com a matéria ensinada. Então, algumas a gente gosta, algumas a gente não gosta. Então é muito comum você, para sobreviver, você acaba pegando uma disciplina que, puxa, ou você não sabe bem, você não tem muito interesse, ou você acha até que ela está errada, enfim, coisa do tipo, mas faz parte do processo. Então, organize sua vida para que você consiga pegar disciplinas que façam sentido para você. Tá? Senão você vai sofrer dando disciplinas que não fazem sentido para você. Da mesma maneira que o aluno não tem motivação para aprender as matérias que ele não gosta, o professor não vai ter motivação para pegar disciplinas que não fazem sentido para ele. Então, sumarizando esses os pontos-chave, né? Primeiro, o processo de ensino implica em manejar cada um desses fatores, aluno, assunto e professor, de maneira planejada. Em outras palavras, a mesma matéria ela tem que ser dada diferente conforme a classe. Em alguns lugares ela pode ser dada de maneira igual, mas nem todas. Pegou alguma classe, a característica dos alunos é diferente, as características ambientais são diferentes. Tá? Quando eu digo característica dos alunos, por exemplo, conhecimento prévio. Então, esse ano eu tenho a oportunidade da Sociologia da Educação, o pessoal do 4º ano de Sociais e para o pessoal do 1º ano de Pedagogia. Gente, é o mesmo assunto, mas estilo diferente, explicações diferentes, velocidade diferente, exemplos diferentes. Tá? É a maneira que eu tenho de dar meus pulos para tentar fazer com que a minha população aprenda. Tá? O autor fala que é uma verdadeira tecnologia educacional. É uma técnica no sentido de saber fazer. Então, é o saber fazer ensinar. Tá? Então, não é uma técnica, é uma tecnologia, é uma engenharia pedagógica, vamos dizer assim. Então, você tem de... você tem que fazer uma receita, os ingredientes, assunto, você e a sua clientela, o aluno, e tem de sair dessa receita um produto que seja bom para todo mundo. Tá? Para quem recebe e para quem passa. Então, demanda muito estudo, eu diria até reflexão a respeito se você está fazendo a coisa certa ou não. Né? Algumas coisas são extremamente simples. Né? Imagina, por exemplo, o exemplo que o autor dá aí, o indígena ensinando seu filho a pescar. Ou o pai ensinando um filho a fazer uma pipa, um papagaio. Ou o pai ensinando o filho a lavar o carro, ou ensinando a andar de bicicleta. Algumas coisas são extremamente simples, a gente nem percebe que nós estamos ensinando. Tá? Outras não. Demanda um sequenciamento sistemático de quais saberes na sequência, na dosagem, na hora certa. Tá? De misturar áreas do conhecimento diversas, como a psicologia. Tá? Então, o professor vai ter que entrar na psicologia do aluno. Técnicas relacionadas à comunicação. Como é que eu vou me comunicar? E eu não estou falando em falar, estou falando em imagem, estou falando em som, estou falando em exemplos, coisas do tipo assim. Tá? O autor cita até a cibernética, né? Então, como esse texto é muito antigo, o livro é muito antigo, perdão, a informática era incipiente. Hoje a informática está permitindo a gente estar nesse momento agora aqui. Então, tudo isso são variáveis dessas variáveis, assunto, aluno e professor, desses pontos-chave. Tá? O slide que eu pulei é só um quadro sem desenho do mesmo slide anterior que eu sempre uso para... Se algum dia esse material fica guardado comigo, então se precisar de slide, eu passo slide. Se não tiver slide, eu explico verbalmente. Tá? Bom, pensando de maneira teórica o processo de ensino. Pensando de maneira bem prática mesmo, né? Tipo assim, o que é, o que não é, como eu devo fazer. Então, pensando de maneira pragmática, tá? Então, o que é ensinar? Ensinar é simples, na teoria. Eu tenho alguns objetivos a serem atendidos, serem cumpridos, chegar a esses objetivos, atingir essas metas, tá? E para isso eu vou usar algum ferramental, algum meio, tá? De maneira bem organizada, tá? E vai funcionar se eu planejar, orientar e controlar de maneira
bem focada se o aluno está aprendendo. Então, quais são os objetivos? Ensinar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Tá? Quais são os meios? Vou precisar de uma lousa, vou precisar de um esquadro, vou precisar de uma foto, alguma coisa tipo assim. Tá? Então, vou organizar uma sequência combinatória, sequencial. Aqui é o triângulo, aqui são os ângulos internos, tá? A somatória dos ângulos dá 180 graus. Explicar os tipos de triângulo, chegar no triângulo retângulo, de maneira bem crescendo, para que o aluno tenha a capacidade de aprender estágios anteriores que você precisa aprender. Tá? Por fim, você vai tudo isso de maneira planejada, tá? Eu vou fazer isso assim, 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 tá? E de maneira planejada você vai passar para o aluno e vai controlar se ele está aprendendo. Tá? Obviamente, controle pode ser uma prova, pode ser um questionamento, pode ser deixar o aluno falar. Tem várias maneiras de você controlar se o aluno está aprendendo ou não. E se não estiver aprendendo, você tem que voltar e replanejar. E se estiver aprendendo, você tem que padronizar. Opa, se assim funciona, que seja como padrão. Vai funcionar naquela classe enquanto não mudarem aquelas variáveis. Se mudar as variáveis, o aluno, o assunto e o professor tem que, de novo, planejar, aplicar e controlar. Tá? Como é que a gente faz isso na prática? Deixa eu tirar o som do telefone, mas nem sei onde ele está. Bom, como é que a gente faz isso? Como é que a gente torna o ensino de maneira pragmática? Primeira coisa, saber onde o aluno está. Se for dar alguma disciplina, o que o aluno já sabe? Tá? Isso é fundamental, porque se você for dar alguma coisa que ele já sabe, ele pode desmotivar. Se você for dar alguma coisa que demanda um conhecimento anterior, você tem que dar aquele conhecimento anterior, caso contrário, ele não vai aprender. Tá? Você vai ter que fazer uma prova, promover um diálogo, enfim, um bate-papo com os alunos para ver se descobrir o que eles sabem. Tá? Estabelecer objetivos. Tá? Então, o que é estabelecer objetivo educacional? É determinar o que você vai ensinar, o que ele vai aprender. Então, imagina um médico que está numa aula de cirurgia, cara, ele vai ter que aprender a cortar o paciente, ele vai precisar saber, antes desinfectar o paciente, cortar o paciente, abrir, fechar o paciente, dar o ponto certo. Então, é isso que ele vai aprender. Então, pode ser uma habilidade, uma destreza, né? Pode ser um conhecimento abstrato, pode ser alguma coisa mais prática ou mais artística. Enfim, estabeleça o que você quer ensinar para o aluno e o que ele tem que aprender. Então, é isso que é importante. Então, vocês sabem que eu trabalho com determinadas questões, que são as questões básicas que devem cair nas avaliações, porque eu entendo que aquele é o meu objetivo. É aquilo que o aluno tem que sair da minha disciplina sabendo. Então, a maneira como eu trato isso é trabalhar as questões fundamentais como se fossem questões de prova e é aquilo que vai ser avaliado ao final. Tá? Vivenciar aquela situação, tá? A palavra seria criar experimento, experienciar, experimentar, enfim, criar experiências que façam sentido para os alunos, que facilitem o processo dele aprender, de memorizar, a partir do momento que eles estão vivenciando a situação. Puxa, na física eu consigo desenhar um homenzinho, dirigindo um carro, eu consigo verificar a velocidade. Então, na área da biologia eu consigo usar um microscópio, fazer isso, e na área de humanas eu consigo. A existência humana ela é cheia de exemplos, de alguma maneira, coisas que já aconteceram no passado podem significar alguma coisa para nós, até de maneira simbólica. Então a gente consegue fazer isso. Tá? E, obviamente, o professor, ele controla se está dando certo, ele avalia se... a avaliação serve para descobrir se aquilo que ele ensinou, os alunos aprenderam. É para isso que serve a avaliação. Ele é um feedback para o professor para saber se aquilo que ele acha que ensinou tão bem, os alunos aprenderam de maneira tão fantástica. Tá? E aí, se não deu match,
se não casou o ensino com a aprendizagem, vai haver uma nota baixa, o professor vai ter que replanejar, desenvolver ações corretivas para que alguma coisa está quebrada, alguma coisa tem que ser consertada. Então, tem que ser consertado no processo de ensino, para que seja possível os alunos aprenderem alguma coisa. Tá? Dentro das teorizações, vamos falar um pouquinho do Skinner. O Skinner, eu já tinha falado na aula passada, eu falo brincando, o Skinner é o cara do ratinho, o cara do estímulo e recompensa. Tá? Eu até coloquei aqui, estímulo e recompensa. Então, você estimula, você recebe uma resposta, se essa resposta for boa, você premia, tá? E dá feedback para o aluno. O feedback positivo é a recompensa que você deu. A realimentação deixa bem claro o que era esperado e o que o aluno foi atendido. Tá? E lembra que eu comentei com vocês que o Skinner, apesar de ser uma teoria individualista, ela pode promover aprendizagem de grupo também. Tá? E quem critica esse modelo, óbvio, vai falar que é repetitivo, nos trata como se fosse ratinho de laboratório. Em contrapartida, os que defendem vão falar que, olha, eu não vou aprender um solo de guitarra ou de qualquer outro instrumento se eu não treinar muito determinados movimentos de maneira repetitiva. Tá? Então, já que eu tenho de aprender de alguma maneira, já que é comprovado que a repetição promove a memorização, eu só tenho de, segundo a teoria de Skinner, dar a recompensa correta, né, premiar de maneira adequada, para que isso estimule o aluno a continuar naquele ritmo. Então, é uma psicologia comportamental, todas as críticas possíveis a esse tipo de abordagem, porém, ela funciona num monte de situações. Tá? O Mosel, eu vou tentar passar para vocês, está difícil vocês enxergarem aqui. Basicamente, se eu fosse pensar num nome, numa palavra para sumarizar a teoria do Mosel, eu falaria a ideia de organização. Então, organização implica em entender o que você vai passar, determinar o objetivo, ó, disso que eu vou passar, é isso que ele tem que aprender, tá? Diferenciar o que o autor chama de núcleo e transformação. Então, o que é isso? Então, o exemplo que ele dá é que, quando você estuda matemática, nós não aprendemos, em nenhum curso do universo, a resolver todos os problemas da matemática, ou melhor, executar todos os problemas da matemática. A gente não treina todos os problemas da matemática. Os problemas da matemática eles são infinitos. O que a gente aprende no seu núcleo, são as operações, as ferramentas. E a partir daquelas ferramentas, eu posso resolver todos os problemas do universo, teoricamente. Tá? Então, nas ciências humanas, nós não vamos conseguir passar todo o pensamento do autor, ou toda a teoria, porque a ciência humana ela é infinita também. Tá? Ela não... O ser humano não é um ser estático, é um ser que muda diariamente, a todo momento. O pensamento muda, a sociedade muda as respostas para essa mesma sociedade. Então, a gente tem um núcleo, um corpo teórico que seja usado como ferramenta, ele nos permite a compreender muito o que acontece ao nosso redor. Obviamente, não vai permitir que a gente compreenda tudo, porque, como a mudança demanda novas teorias, e só novas teorias vão responder aquilo que a gente precisa fazer. Dentro dessa ideia de organização, o Mosel ele toca muito na ideia da ordem da apresentação, do sequenciamento. Então lembre, é fundamental que o sequenciamento faça sentido para o aluno. Se você vai do meio para o fim, do fim para o começo, aquilo pode gerar uma confusão. Então, o aprendizado ele seria um degrauzinho organizado a partir de uma organização sequencial muito bem elaborada pelo professor. Daí, por isso que eu falei que a palavra-chave do Mosel é a ideia de organização. Tá? Sabendo o que você vai dar, sabendo qual é o objetivo, fragmentando o saber em diversos pedacinhos, você consegue ir construindo o saber de maneira crescente. Tá? Isso tudo para reter, facilitar a absorção pela memória dos alunos, tá? E, basicamente, é isso. Resultado, se você organizar de maneira adequada,
o aluno vai retornar com envolvimento, tá? E de maneira contínua, dar feedback para os alunos, realimentá-los a respeito do que eles estão fazendo. Está indo bem, está indo mal, ó, deu certo aí, ó, não tá muito certo não. Tá? E aí o aluno, lembra, eu já falei sobre feedback, feedback é uma ciência, então o feedback ele tem que ser contínuo, porém, da maneira adequada para que você promova a motivação do aluno, não a desmotivação. Tá? Bom, como falam, uma maneira muito radical de você pensar o ensino é a partir das ideias de Rogers. Tá? A primeira frase, não dá para vocês enxergar de maneira completa aí, o que o autor traz é a ideia de que só é possível pensar ensino como transmissão de pensamento se não houver mudança. Ou seja, se o ambiente for estático. Então, se o ambiente for estático, aquilo que era verdadeiro permanece verdadeiro. Você vai pegar o que você tem, você vai passar. Mas se houver mudança, o conhecimento a ser transmitido, ele precisa ser aprendido pelo professor. Tá? Então, diante de uma realidade que muda tanto, o segredo não seria o ensino, mas, de alguma maneira, facilitar a aprendizagem, em que o papel do professor seria apenas o de facilitador e deixar que os alunos, em grupo, construíssem um processo de autoaprendizagem em que o professor seria apenas o mediador. Sumarizando, a mudança impede a simples transmissão de conhecimento, porque mudança gera novos conhecimentos ao seu redor, esses novos conhecimentos eles precisam ser aprendidos e a velocidade da mudança faz com que cada vez seja mais difícil você aprender para poder passar. Então, o caminho mais produtivo seria permitir que os alunos aprendessem. E o professor, ele seria aquela pessoa que iria conduzindo o processo de aprendizagem dos alunos. Tá? Como seria isso? Bom, o método de Rogers é basicamente assim. Ó. Primeiro, apresenta um problema real. Sei lá, por exemplo, o fato de estarmos enclausurados por causa do coronavírus. Tá? Então, segunda etapa, dar recurso aos estudantes, não só livros. Isso aconteceu essa semana. A professora entrou em contato comigo esses dias aí pedindo uma sugestão a respeito de um projeto de pesquisa para ser aplicado com os alunos do ensino fundamental médio que estão em suas casas. Tá? E como ensinar, por exemplo, cidadania e democracia nesses tempos. Falei, puxa, vamos pegar o próprio caso do coronavírus e vamos fazer um projeto de pesquisa onde fique fácil de compreender a importância da cidadania numa situação dessa. E colaborar com o que vem sido solicitado pelos governantes, onde parte da solução coletiva é resultado da ação individual que eu faço. Então, isso tem muito a ver com cidadania, tem muito a ver com democracia. Então, ela rascunha alguma coisa, passei, ela vai dar andamento com os alunos dela lá. Então é pegar um problema real e dar as ferramentas, dar recurso. Olha, um site de internet que estuda a progressão do vírus, estudos relacionados a outros vírus, a história dos vírus. Então, tem coisas que não estão nos livros, estão outros elementos. Tá? E hoje a internet ajuda muita gente. Tá? Quando esse livro saiu, não tinha nada disso. Hoje é tudo isso muito mais simples. Tá? Terceira etapa fechar com os alunos o que é esperado de cada um deles. Olha, qual é o objetivo de vocês? Então, fazer um acordo com os alunos, um pacto a respeito dos objetivos. Ó, pessoal, vocês vão se reunir em grupo e o que eu espero é que vocês me entreguem tal coisa. Então, existe um problema verdadeiro, existem as ferramentas que você passou para os alunos, existe um problema a ser realizado, a ser resolvido. Tá? Então, beleza. Feito isso, o que o professor vai saber? Vai fazer? Vai dividir a classe em grupos, tá? Os alunos já em grupos vão
escolher o seu líder, tá? Que é uma pessoa que vai facilitar a interação dos alunos entre eles mesmos, entre os recursos disponíveis, por exemplo, e um relator, que muitas vezes pode ser até o próprio líder, mas é alguém que vai facilitar a vida do líder, vai visitar o facilitador, no caso o professor, após as reuniões, vai relatar o que aconteceu, vai pegar algum feedback, vai passar para o líder e o líder vai disseminar as questões para os demais grupos. Tá? Os grupos já vão estar organizados, tá? E empregar experiências de simulação. Então, o grupo, ele pode, existem técnicas hoje, né? Há muitas técnicas para você, 5W1H, 5W2H, diagrama de Chikawa, não é, lição de um ponto, tem um monte de ferramentas que a gente precisa ensinar os alunos a usar para que eles otimizem a maneira de trabalhar em grupo, tá? E consigam, em equipe, simular determinado... Olha, se acontecer tal coisa, ensiná-los a tratar o risco, ensiná-los a lidar com a ideia de risco, de probabilidade de sucesso, de probabilidade de fracasso. Olha, se a gente fizer assim, sabe o que vai acontecer? Vamos tentar. Não deu certo. Ah, por aqui também não deu. Opa, o terceiro caminho deu certo. Então, empregar a experiência de simulação. Tá? Obviamente, isso é mais simples em situações da ciência da natureza. Ó, vamos colocar o remédio tal, funcionou, não deu, vamos colocar o remédio. As ciências humanas é um pouco mais complicado, mas a gente pode usar nossa imaginação sociológica para trabalhar com cenários. Olha, se a gente seguir o cenário A, quais são as possibilidades de termos sucesso ou não? Ó, os riscos são esses e aquele. Tá? Se a gente fizer isso, a gente minimiza esse risco, se a gente fizer isso, a gente minimiza aquele, mas ainda assim esse é melhor que aquele, vamos por aqui. Criando essas simulações. Tá? Utilizar instrução programada. O que é isso? Eu coloquei esse símbolo aqui, loop. Loop é um termo muito usado aí na área da qualidade, a lição de um ponto. Então, nesses grupos autodirigidos, não se espera que o professor seja um professor. Tá? O professor vai ser um professor se os alunos exigirem alguma coisa. Professor, você consegue ajudar a gente com tal tema? Só que o professor ele não pode contar a história de toda a vida na Terra para chegar no assunto. Ele tem que ser muito específico. Então, essa instrução programada, essa ideia de lição de um ponto, é pegar um tema só. Então, pessoal, vocês estão com um problema com relação ao formulário do Google para fazer uma pesquisa para ver se vai dar certo o trabalho de vocês? Então, você vai dar uma aula fechadinha, quadradinha, sobre como criar o formulário do Google. Pronto. Agora, a segunda não, a gente já sabe fazer o formulário, agora como é que nós vamos aplicar? Essa é outra instrução programada, ó, pessoal. Então, a técnica melhor para você aplicar esse questionário é assim, assim, assado. Então, seja bem quadradinho, em pedacinhos bem específicos, e você vai fazendo conforme os alunos solicitarem para você. Não é hora do professor ser professor. É hora do professor ser tutor, mentorar seus alunos, ouvir e atender o que eles solicitam, porque é um grupo, o sistema, a ideia do Rogers, ela diríamos, radical. O grupo tem que aprender por si só. Obviamente, a gente sabe que tem limites esse processo, mas há muitas situações que o grupo consegue encontrar as melhores soluções para que eles possam aprender. Tá? Esse próximo item aqui, superar problemas de comunicação e expressão. Nossa, isso é fundamental. Tá? Todo grupo fechado, ele tende a desenvolver determinados problemas de relacionamento, determinados problemas de comunicação. Então, recentemente eu tive a oportunidade de participar de um evento em que tudo era resolvido em grupo. E aí eu percebi que determinado grupo ele fechava no núcleo duro e deixava de fora integrantes do grupo. Eles não deixavam que determinados participantes se envolvessem nas decisões. Porque são pessoas e pessoas têm... É difícil lidar com pessoas. Então, é nesse momento que um líder faz grande diferença. Tá? Após o evento,
uma das pessoas ela aplicou um questionário para que a gente pudesse entender qual era o principal problema do fracasso do nosso grupo, e uma causa significativa foi um líder frouxo. Então, um líder que não liderava. Eu não estou falando que tem que ser um líder bravo, não é isso. Um líder que liderava. Pode ser com jeito, pode ser com palavras, pode ser ouvindo, etc. Então, a ausência de um líder pode gerar complicações de relacionamento no interior do grupo, e isso vai gerar problemas de comunicação. Tá? Enquanto professor, você teria, dentro desse método do Rogers, aceitar a autoavaliação. Tá? Os alunos vão se avaliar se deu certo ou não. Tá? Por quê? Porque é um sistema de autoaprendizagem em que o professor é apenas o mentor, é o facilitador que vai abrir o caminho para que os próprios alunos consigam caminhar. Tá? Não é aceito leitura obrigatória, para vocês fazerem isso, você tem que ler tal texto. Ou avaliação verbalizada pelo professor, tá? A menos que solicitada pelos próprios alunos, uma prova, exame, alguma coisa assim. Então, essa é a contribuição do Rogers, né? Sistemas de autoaprendizagem por meio de grupos autogeridos, em que o professor seria apenas um facilitador do processo de aprendizagem dos alunos. Tá? Terminando o último autor que eu queria passar hoje aqui, tem mais, só, acho que mais 2 slides só, é o Magalhães, tá? Basicamente, eu desenhei aqui a técnica do Magalhães para a gente pensar como ensinar. Então, isso é uma realidade. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é, em ordem, o que se chama em ordem? Daqui para lá, nós vamos, passo 1, enxergar o que está acontecendo. O problema. Qual é o problema? Você não vai compreender o problema ficando na sua mesa. Você tem que ir lá e enxergar a realidade. Então, a partir do momento que você enxergou a realidade, você vai dizer a ideia de construir uma maquete. O que é uma maquete? A maquete é aquele... Você já deve ter visto uma maquete de uma cidade ou de um bairro. Então, em escala miniatura, os prédios, as ruas, as pessoinhas, tudo no seu lugar lá. Então, o que significa construir uma maquete? Superada a etapa de observação da realidade, você vai, de alguma maneira, organizar o que você viu. Organizar essa maquete. Olha, eu vi isso. Beleza. Tendo visto e tendo organizado o que você viu, tá? Vamos discutir o que foi observado. Eu observei isso. Então, mas por que isso acontece? Olha, isso deve acontecer por causa disso, por causa daquilo, etc. Então, após a discussão, tá, do que foi visto, a etapa seguinte é promover a hipótese. Olha, esse problema aqui, que nós observamos, organizamos o que vimos e discutimos, uma hipótese que vai solucionar esse problema é tal coisa. Opa, então vamos fazer tal coisa. Então, definida o que vai resolver o problema, você volta para a realidade e aplica o problema. Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui. Observação da realidade, sei lá, dengue. Tá? Legal. Então, o que é dengue? Então, dengue é causado... Então, você vai observar a realidade, você vai ver o mosquito, você vai ver água nas casas, você vai ver os terrenos mal cuidados, você vai ver a ausência de inspetores da prefeitura, etc. Então, você vai ver isso aqui e vai organizar o que você viu, vai fazer uma maquete. A maquete pode ser física, na rua tal tem poça de água, tem vazamento de água aqui, ou pode ser uma construção que você faz com o material que você tiver. Daí, você vai discutir diante do que você viu. Olha, eu encontrei isso. Pô, por que isso acontece? Isso acontece porque o prefeito não contratou uma pessoa. Isso acontece porque aquela casa está desocupada. Isso acontece porque o morador não liga. Isso acontece porque faltou alguma política no passado de cuidar do mosquito. Beleza. Diante de toda essa discussão, você parte para as hipóteses de solução. Olha, para a gente resolver o problema da dengue, nós vamos ter que fazer isso. E aí parte para a aplicação. Volta na realidade, tá? E aplica aquilo que você definiu nessa etapa. Tá? E aí repete a brincadeira. Observa, constrói, nova maquete. Aí
você vai descobrir nessa construção se diminuiu, se aumentou, e aí vai ter nova discussão, nova solução proposta, aí põe a solução proposta no mundo verdadeiro e vamos ver se funciona. Então, a ideia de Marguerês é promover esse choque de realidade aí, em que você parte do verdadeiro, do mundo real, tá? E para você construir uma solução, você tem que observar, organizar o que você viu, discutir, compreender as causas, e a partir do momento que você compreendeu as causas, propõe uma hipótese de solução e volta para a realidade aplicando aquele modelo. Tá? Bom, resumindo, isso, esse é o último slide. Então, o que é ensinar? Ensinar respostas planejadas. O que é ensinar? Ensinar uma resposta planejada às exigências do processo de aprender. Opa, o aluno tem que aprender alguma coisa? Tem. Então eu tenho que dar uma resposta planejada, eu tenho que fazer alguma coisa para atender aquele objetivo do aluno aprender alguma coisa. Tá? Mais importante que ensinar é saber se o aluno está aprendendo. Tá? Terceiro, o ensino depende muito da relação entre professor e estudante. Tá? Eu comentei isso naquele quadro, quando analisava as 3 variáveis no ensino do processo de ensino, né? O aluno, o assunto e o professor, e estava lá presente em duas das variáveis. Né? Então, essa relação pessoal faz muita diferença. Tá? É algo que foi tratado até pouco no capítulo, mas o autor ele coloca isso como importante ao final do capítulo. Tá? Quarta coisa, o autor ele cita uma pesquisa da revista Time, que falou que grandes professores, eu vou resumir essa frase da seguinte forma, grande professor é aquele que resolve. Se você resolve, você é um grande professor. Resolver significa fazer o que for necessário para que seu aluno aprenda. Tá? Isso só vai ser possível se você for uma pessoa entusiasmada com o que você faz. Tá? Então, a chave de você ser um professor que resolve é você ter entusiasmo. Se você tem entusiasmo, você vai dar um jeito de resolver. Então, resolver o que for necessário para para que os alunos aprendam. Então, eu vejo professores dando aula em container, debaixo de árvore. Cara, ele está usando o ferramental que ele tem para ensinar. Então, professor bom é aquele cara que resolve. É aquele cara que usa o método necessário, segundo o Bordenave, eu concordo com ele, para atender a necessidade de aprendizagem do aluno. É isso aí. Pessoal, era o que eu tinha para falar hoje. Um grande abraço para vocês e nos vemos na videoconferência planejada para essa semana, para a próxima semana. Um grande abraço a todos aí. Fiquem em paz e em saúde.